Como eu falo para os profissionais que eles têm que aparecer, questão do princípio de familiaridade, eu vou colocar o microfone, eu acredito que eu também preciso aparecer. Porque. Espera um pouquinho que eu coloquei meu microfone aqui, eu coloquei o celular para. O meu trabalho, ele também é uma parte muito sensível dos negócios, das empresas, porque eu trabalho com diversas áreas que não necessariamente são apenas. Nossa, aqui ficou batendo. Não necessariamente são simples. Eu entro na questão financeira, questão de conversão, questão de atendimento, questão do negócio. Eu acabo atuando muitas vezes como alguém que tem um acesso privilegiado. Acredito que essa seja a frase. Eu tenho um acesso privilegiado aos negócios, porque eu vejo faturamento, eu vejo como que aquela empresa funciona internamente e de certa forma eu trabalho também quase como sendo um mecânico que mostra onde a gente precisa apertar o parafuso para que o carro, que no caso é o negócio, falando por metáfora, ele precisa às vezes, se eu não me engano, é o processo de iteração que a gente melhora conforme a gente desenvolve um produto, a gente vai testando aquele produto e vai melhorando. Porque tem uma coisa que eu vejo que as pessoas também costumam, não sei se por conta da velocidade dos dias atuais, mas elas acabam se esquecendo que as coisas levam tempo para ser realizadas. Então entra, nossa, inclusive tá aí uma outra ideia. Esse aqui eu faria um carrossel para a questão da paciência, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, só que ele não ficou tão legal, porque talvez em carrossel eu consiga expressar melhor, que é na questão do que? A questão de que tudo tem um certo tempo para ficar pronto, tudo tem um certo tempo para que aconteça. Por exemplo, eu gosto muito de usar fatos tangíveis, como a velocidade da luz. Que inclusive eu sou apaixonado em astronomia, sou apaixonado por ver esse nosso universo que é tão grande. E tem um ponto que sempre me impressiona, que é a velocidade da luz. A luz ela percorre 300 mil quilômetros por segundo, é a coisa mais rápida que nós temos conhecimento, que a gente entende, e mesmo assim ela é refém da única coisa que todos nós somos, que é o tempo, porque ela demora 8 minutos para chegar aqui na Terra, e às vezes até 1 milhão de anos para sair de dentro do Sol, do lugar que ali dentro acontece a fusão nuclear, e para que ele saia, ele tem que. O fóton, no caso, o fóton, para que ele escape de dentro do Sol, que tem uma massa, um campo gravitacional muito forte, ele precisa muitas vezes ficar batendo, ricocheteando, batendo de átomo em átomo, batendo de fóton em fóton, para tentar escapar de dentro do Sol. E é a coisa mais energética, de certa forma, que a gente conhece também. Não sei se seria mais energética, eu tenho que pesquisar depois, isso aí é um fato que eu não sei. Mas tudo tem um certo tempo para fazer. Se a gente planta, por exemplo, gosto muito também de trazer essas metáforas, essas analogias de plantação, de crescimento, de construção de uma casa, de que tudo leva um certo tempo para ser construído, de que as coisas boas levam tempo. Porque uma coisa também que eu acredito que é muito importante a gente saber é que qualidade e velocidade são coisas que a longo prazo não se sustentam. Porque, assim, a gente precisa, muito mais importante do que a velocidade, é a constância. É estar sempre investindo ali, é sempre alocando. É quase como se fosse um investimento, os juros compostos. Aí tal, também mais uma analogia para a gente falar do investimento. E eu gosto de tratar até mesmo também questão dos anúncios como juros compostos mesmo. Porque quanto mais a gente investe, mais a ferramenta se torna inteligente e mais ela entende do nosso público. E quanto mais indícios também a gente dá de que aquele é o nosso público, de que aquele é o nosso alvo, melhor a gente consegue trabalhar. Então, eu penso de que tem muita coisa por aí. Eu acredito que a gente tem bastante conteúdo e eu tenho que aparecer também por conta, agora voltando ao que eu estava falando, porque a área que eu trabalho é uma área muito sensível.
E assim como no livro do Spin Selling, que o... Nossa, eu esqueci o nome dele. Qual é o nome dele? Pô, esqueci o nome. Neil Heckman, isso, lembrei. Neil Heckman, ele fala sobre vendas grandes e vendas pequenas. Eu trabalho com uma venda que ela é muito grande, porque às vezes a pessoa fica comigo 1 ano, 2 anos, de 6 meses para frente em diante, para que a gente trabalhe para ter resultados. Claro, muitas vezes os resultados vêm na primeira semana, vêm no primeiro mês, vêm no primeiro trimestre, mas aquilo que perdura é aquilo que é constantemente construído, assim como um corpo, assim como, cara, eu gosto muito da escultura de Davi, de Michelangelo. Ele demorou muito tempo para construir aquela escultura. O tempo certo eu não lembro, mas para mostrar que os processos que valem a pena, eles levam um certo tempo para serem construídos. Então eu acredito que a nossa empresa, até mesmo para pegar e explicar de novo sobre o tempo, paciência e do porquê leva tempo, o próprio negócio das pessoas está ali há quanto tempo? Às vezes demora 1 ano, 2 anos para que dê certo. Então, precisa ter uma certa paciência consigo mesmo, com o próprio processo. E não é uma coisa que é para todo mundo também, de certa forma. Não é. Faz parte. Não é todo mundo que pode investir, por exemplo, hoje R$ 1.000, R$ 2.000, 3.000, 4.000, R$ 10.000 em anúncios. Mas há pessoas que estão prontas, há pessoas que podem já contratar um gestor para ajudar na parte dos anúncios, como há pessoas também que não podem. Faz parte, é o, digamos, é o jogo. Eu gosto muito também de pensar que a vida é um jogo. A gente passa por fases, por etapas. Então, conforme a gente vai avançando nas etapas do jogo da nossa vida, vão sendo desbloqueados novas features, novas configurações, novas possibilidades de combinações. Assim como quando a gente começa no jogo da vida, muitas vezes a gente não vem com, como que eu posso dizer, com um bagageiro ali, com uma malinha pronta que dê para usar. Às vezes a gente tem que construir. Às vezes os nossos pais construíram e deixaram pra gente uma malinha pronta, falando: olha, meu filho, eu deixei isso aqui pronto para você. Mas às vezes não é assim. Então a gente muitas vezes tem que construir. Então isso também leva tempo. Isso leva esforço. E empreender também não é para todo mundo. Assim como vender também não é para todo mundo. E eu estando aparecendo, eu estou como eu posso dizer? Me tornando encontrável, me tornando possível de ser escolhido pela forma com que eu penso, pela forma com que eu ajo, pela forma com que eu direciono. Porque muito mais importante também do que os números, eu acredito que são as pessoas que a gente consegue ajudar. Porque eu também penso que é inevitável, quando a gente ajuda as pessoas de verdade, é inevitável a gente não crescer. Porque notícias boas, elas também são espalhadas. Então, pensando nisso, eu acredito que bons negócios é impossível não darem certo na questão de se fazer as coisas, se permanecer. Então, é isso. Eu quero sair um pouco também dos carrosséis. Eu acredito que eu tenho uma certa facilidade ali de estar gravando. Às vezes eu acabo direcionando ou colocando tempo demais nisso aí, mas eu acredito que não tem problema. O importante é eu transmitir a mensagem, o importante é eu aprender e principalmente continuar. Assim como eu falei no outro sobre giroscópio, sobre realinhar a rota, sobre recalibrar. É isso, é recalibrar, uma recalibração constante. Eu falei aqui por quase 10 minutos. Então, trazendo mais algumas ideias de conteúdo. Esse da luz, da paciência, da plantação, eu acredito que vai ser um excelente carrossel. Tem algumas coisas que são um pouco mais literais, que funcionam melhor por imagens. E essa eu acredito que é uma delas. E eu vou parar de gravar aqui porque tá bom já de falar. E agora, toda vez que eu for, por exemplo, começar a gravar, eu vou fazer o seguinte. Eu já tô colocando aqui no Insper. Ele tá transcrevendo aqui. Aí eu dou um Ctrl+, que é o comando aqui. E aí ele vai transcrever pra mim aqui, ó. Os 10 minutos de áudio. E eu falo pra cacete, hein, pai.
Pronto. Falei muito. Agora deixa eu ver. Create new report. Pronto. É isso. Tamo junto.